Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar do Prêmio Abrace 2026, que é um momento de reconhecimento, troca e inspiração para o setor de shopping centers. Então, é uma alegria conduzir esse encontro que celebra, na realidade, boas práticas, inovação, impacto, valores que estão no centro do Prêmio Abrace, porque ele reconhece o trabalho de todos vocês, nossos associados e esse trabalho que vocês desenvolvem diariamente, né? Então, hoje eu tenho o prazer, né? Estou aqui com pessoas extremamente qualificadas que estão dispondo do seu tempo e conhecimento para compartilharem com todos nós aqui, para que os projetos possam ter ainda mais destaque. E se você, especialmente, é um shopping que tem aí escrito o seu case, mas que não tem conseguido alcançar notas para chegar a finalista, ou você tem sido finalista e não conseguiu alcançar notas para pegar a estatueta, esse webinar é especialmente para te ajudar. Esse é o objetivo. Então, o Prêmio Abrace, ele valoriza projetos que geram resultados, mas que, acima de tudo, eles deixam um legado que inspira o nosso setor. Então, o maior legado é você escrever e compartilhar as suas boas práticas com todo o mercado, né? As informações ficam no nosso site, a gente faz um book digital, né? Então, seja para os negócios, sejam para as pessoas, e aqui a gente está falando dos seus clientes, dos lojistas, ou até mesmo para a sociedade e para o planeta, né? Porque temos os prêmios de sustentabilidade. Bom, hoje nós temos a honra de contar com três convidados, gente, super especiais. Eles vão trazer visões complementares e experiências riquíssimas sobre esse tema. Então, para apresentar aqui brevemente, eu convido aqui a Sara, que é da XP, para apresentar para nós o nosso palestrante Reni. Por favor, Sara. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Sara, sou assessora aqui de investimentos da XP. Hoje eu sou uma das pessoas que está representando a nossa marca aqui hoje. Queria muito agradecer à Abrace pelo convite. É um prazer poder colaborar aqui com vocês, com esse setor tão relevante de desenvolvimento para o nosso país. A XP ela é sempre muito comprometida com o fomento desses temas e que gerem contribuições concretas assim, para a sociedade e para os negócios. E dentro da XP, o Academy, ela é uma área responsável pelo treinamento e desenvolvimento e performance dos nossos colaboradores e stakeholders. E hoje a gente vai contar aqui com o Reni, o sócio e head do Academy. Ele é sócio da XP, ele vai conduzir aqui a palestra do webinar. Ao longo da carreira do Reni, ele já treinou mais de 2.000 assessores aqui da XP e 600 líderes. E atualmente o Academy ele impacta mais de 5.000 pessoas por ano por meio dos programas de formações. Eu espero que o conteúdo que ele vai trazer aqui seja muito relevante e de grande proveito para todos. Me coloco à disposição para qualquer dúvida sobre a XP ou sobre o tema abordado hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, Sara. Reni, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mônica. Bom, temos aqui também o Marcos Tadeu, né, que é um jurado já de muitas edições conosco. O Marcos Tadeu, para muitos, não precisa de apresentação, né? O Marcos, ele desenvolveu a carreira dele no varejo, né? Foi diretor de grandes marcas. Hoje ele tem a sua consultoria própria, voltada para o negócio de varejo e shopping centers, né? Um grande entendedor desse negócio. Marcos, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, mais uma vez. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e espero contribuir. Maravilha. E também temos aqui o Rogério Miranda, que é um jurado também já experiente aqui de edições do nosso prêmio, ele é CEO da Integra. A Integra é uma empresa que atende grandes marcas, né? Líder no mercado em funcionalidades, tecnologia e inovação, para eventos, sejam eles online, presenciais e híbridos. Rogério, muito obrigada por compartilhar aqui também teu conhecimento, o seu tempo conosco, viu? E todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Bom, então, muito obrigada a cada um de vocês, né? Aos nossos associados que estão aqui com a gente, aos nossos palestrantes. E o que eu quero incentivar já vocês desde agora é que vocês enviem suas perguntas pelo chat, né? O chat está aí ativo.
A gente vai reservar um tempo aí no final para essa interação. Bom, sem mais delongas, eu quero então começar convidando nosso querido Reni Marques, né, da XP, para abrir nossa conversa. Reni, a palavra agora está com você, por favor. Combinado. Eu queria, de antemão, agradecer, primeiro, um abraço pelo convite, tanto a Sara, que fez a ponte com a XP. Vocês viram que a Sara falou bem de mim aqui, mas eu queria contar já que eu costumo pagar um almoço para as pessoas falarem bem de mim, para poder já deixar o terreno um pouco mais fácil de começar. A gente tem 167 pessoas nos assistindo, eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma para esse projeto de vocês. E eu já queria pedir uma interação do próprio chat. Eu sei que vocês estão escrevendo os nomes de vocês, os shoppings que vocês representam. Eu queria que vocês colocassem também os projetos que vocês vêm tocando, que vocês pretendem apresentar aqui perante esse comitê. Acho que é no mês de abril que será apresentado, certo? Abril e junho. É isso, Olha, Mônica? a gente já vai dar a largada hoje. As inscrições já vão, Ah, é? vão ser abertas hoje, mas aí elas ficam abertas até abril. Então, legal. Então, se vocês puderem, inclusive, digitar e colocar o nome do projeto de vocês, vai ser um prazer também poder olhar, porque eu já dei uma olhada nos projetos Na do edição ano anterior. passado, que foram feitos, da edição anterior, e tem algumas dicas que eu gostaria de compartilhar. Eu vou esperar minha tela, assim que vocês verem, me avisem, por gentileza. Já aparece? Já. Vou começar a comentar um pouco. Eu estive batendo um papo aqui para poder pensar como eu ajudo vocês sobre esse prêmio que vocês pleiteiam aqui. E tem uma questão interessante, né? Quando a gente para refletir, eu comecei a lembrar um pouquinho mais da minha história e do que eu vi de erros e acertos dos quais as pessoas aqui dentro da empresa e fora cometiam na hora de fazer esse tipo de case. É, nos últimos 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do Brasil, então a minha função aqui dentro era ajudar as pessoas que estavam chegando na XP, e eu olhava muito para os cases que elas construíam quando elas começavam a vender o trabalho delas, e eu encontrei similaridades com o que vocês vão precisar fazer, o que vocês vão precisar apresentar. E acho que tentando sumarizar e tentando chegar numa conclusão, os projetos, eles não são comprados pelo que são, mas pelo que resolvem. Eu pedi para vocês colocarem o nome dos projetos de vocês aqui no chat, mas eu queria que vocês começassem a se atentar a isso daqui, porque toda vez que você vai contextualizar o teu case, vai contextualizar um pouco mais a tua ação social e contar isso para alguém, na média a gente costuma fazer isso de um olhar técnico, de um olhar onde você explica como se o jurado ou como se aquele palestrante em si ou aquele avaliador em si conhecesse a história. E muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente tem o Marcos, a gente tem o Rogério, imagino que tem outros avaliadores, mas os dois estão aqui comigo para poder falar um pouquinho mais. Mas a grande verdade é que não basta fazer um bom projeto, é preciso saber comunicá-lo. E lendo alguns dos cases, né, que a Mônica compartilhou comigo, eu vejo muitos exemplos ali que a introdução dele, ela é mais ou menos assim. E aí eu posso trazer isso para o meu ambiente aqui de XP. E a pessoa começa, ao longo do último ano, a gente construiu um projeto para ajudar tal coisa, sem contextualizar. É, e na figura de avaliador, na figura de jurado, quando eu vou olhar para isso, eu tenho poucos segundos ou poucos minutos para aquilo me prender a atenção. E essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Quando você constrói o case, qual é o chamativo daquilo no início? Você faz um vídeo, você faz um texto. Eu vi vários moldes aqui, e conversando com a Mônica, eu vejo que a maior parte deles são textos escritos que são enviados. E aqui eu queria trazer para a primeira reflexão. É, Qual é o melhor caso de uso, ou qual é a melhor experiência que você consegue oferecer para aquela pessoa que te avalia? Se coloca na posição do Rogério, que é um CEO hoje de uma empresa de tecnologia. Se coloca na posição do Marcos Tadeu, que talvez nada conheça sobre aquilo que você faz ali no shopping que você atende. Ou se coloca na minha posição. Eu estou aqui perante 180 pessoas, tendo que falar
sobre como apresentar projetos e cases específicos da área de shopping, e meu background é todo de investimentos, meu background é todo sobre assessoria e sobre vendas. O que você falaria ou o que você escreveria para que você despertasse o meu interesse em continuar a ler sobre aquilo e, até mais, contar o teu projeto para outra pessoa aqui? Se você fizer essas reflexões durante a construção do case, você provavelmente vai chegar na resposta de como você deveria iniciar. E talvez você seja do marketing, talvez você seja do jurídico, talvez você seja do administrativo. Independente de onde você for, eu chamaria para você refletir sobre isso. E aí eu queria trazer aqui, antes de trazer dicas ou qualquer coisa assim, porque eu sei que o maior valor dessa apresentação está na construção das ideias e não necessariamente no que está escrito nos slides que eu vou trazer. Eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. O motivo das pessoas comprarem algo. Porque no final, esse processo de avaliação aqui é uma compra, né? É uma compra da qual a gente, enquanto júri, enquanto jurado, a gente faz em relação aos projetos de vocês. A gente compra ou a gente vota e a gente premia baseado no quê? No tamanho do impacto? Como é que eu consigo comparar o impacto no ISD, no jurídico, no marketing, em ações de Natal, que eu sei que são premiações? Será que seria justo comparar pelo tamanho de pessoas que foi impactada, sendo que regionalmente no Brasil os tamanhos dos shoppings são diferentes também? Será que seria justo comparar pelo tamanho do investimento que foi feito no projeto? Qual a opinião de vocês? Se quiserem escrever no chat enquanto isso, a Sara está me ajudando a ler todos aqui. Existe um estudo que foi feito em 2008, ele foi feito na crise do subprime. Na época, a gente teve um mercado financeiro falido nos Estados Unidos, alguns bancos como o Lehman Brothers quebrou, e eu estou trazendo isso para tentar tangibilizar o que é o estudo de vendas mais aceito no mundo, que até foi escrito um livro sobre isso. O nome do livro é The Challenger Sales, A Venda Desafiadora, e tem um insight, um output interessante que foi descoberto aqui. Até então, imaginava-se que as pessoas elas compravam pelo valor do produto, pelo valor da qualidade em relação ao preço. E aí, quando foi pesquisado mais a fundo, foi descoberto que 53% do motivo da realização das transações, não só no mercado financeiro, elas eram feitas pela experiência. Agora, o que é experiência? Quem consegue tangibilizar? Tentem fazer analogias para esse desafio que vocês vão ter aqui. São mais de 700 cases que serão enviados. Qual é a experiência que você vai oferecer para aquele jurado que vai pegar o teu case e talvez ele já tenha visto outros 10? O que vai ser diferente? Enquanto avaliador que sou, eu tenho que ser o mais justo possível. Mas como do meu lado eu tiro os meus vieses de um projeto bem apresentado? Mais de 70, 80% dos cases que eu tive a oportunidade de ler, foram cases do ciclo passado, eles começavam com um texto. E esse texto geralmente falava sobre o projeto, e não sobre o que o projeto resolvia ou sobre um problema que teve. Teve um case específico que vale aqui trazer, que ele não começou falando sobre nada. Foi um case, inclusive, acredito que foi do Shopping Rio Mar, foi um dos que eu li. Ele começa falando sobre qual era o problema e número de casos de assédio contra mulheres que estavam acontecendo na região. Se eu não me engano, foi o Rio Mar de Fortaleza. E logo em seguida, ele contextualiza o que foi feito e o papel do shopping em relação para ajudar a resolver aquele problema. Que é um problema de segurança pública, é um problema que é comum no nosso país. Mas foi um case muito diferente, porque enquanto eu lia, ele foi completamente diferente do padrão dos cases que eu li anteriormente. Agora, refletindo sobre isso, existe uma receita de bolo? Talvez aqui já tenha alguns insights relevantes para você pensar sobre isso e sobre o tema. Mas eu queria trazer alguns erros que eu observei enquanto eu li alguns cases de vocês. Até aqui faz sentido, pessoal? Primeiro erro, falar do projeto antes do problema.
E esse eu acabei de contextualizar. Segundo erro, ser técnico demais. E esse aqui tem muita similaridade com minha profissão, né? Uma das coisas que eu mais brigo aqui com os assessores de investimento, do quais passo pelos treinamentos que a gente oferece, é ser técnico, é falar de CDI, é falar de Selic, é falar de curva de juros, essas coisas que ninguém entende, né? Se eu fosse um jurado aqui, da mesma forma, é válido para o projeto que vocês vão contar. E teve muitos dali que eu tive a sorte de ter o chat GPT para me ajudar para poder entender. Mas essa é a verdade, né? Então, como eu sou o mais claro possível? Como eu consigo ser o mais objetivo possível e contextualizar para alguém que é do setor de tecnologia quais os impactos de ESG que meu projeto ele traz? E tem um outro ponto que é explicar demais e conectar de menos. E teve um case específico que foi dito assim: a gente fez uma reunião, estava escrito exatamente assim, a gente fez uma reunião, eu, Felipe e mais algumas pessoas, e aí eu fiquei pensando, quem será que é o Felipe? Agora, olha que interessante, né? Como é que a percepção dessas coisas ela poderia ser mudada? Imagine que existisse um vídeo, e esse vídeo fosse um vídeo de 30 segundos a 1 minuto no máximo, e esse vídeo aparece você conversando, ou pelo menos comentando um pouco mais do problema, antes de explicar do projeto, e talvez seja você e o Felipe, talvez dessa forma seria mais fácil até para a gente entender aqui. Então, e esses erros são fáceis de perceber, porque muitas das vezes, né, a gente escreve aquele projeto ou aquela apresentação como se a gente estivesse contando para a gente mesmo. E geralmente essa é uma armadilha comum de acontecer, que é a armadilha do ego, que é quando a gente se apaixona pelo projeto que a gente faz e não pelo problema que a gente resolve. E muitas das vezes, na hora de contextualizar, a gente esquece o observador e a gente olha só para dentro. Olhando para nós, enquanto jurados, a gente imagina que tem 5 coisas que precisam ser respondidas. Qual era o problema? Qual era a relevância? O que foi feito de diferente? Quais foram os resultados? E qual é o valor percebido? Nesse caso, o que muda para o shopping, para os clientes que foram, ou que frequentaram, ou que participaram, e até para a comunidade? O teu projeto responde essas 5 perguntas? E a ordem importa, tá? A ordem importa e importa muito aqui. Deixe no chat aqui. Sara, tem alguma pergunta até então? Por enquanto, não. Olha que interessante, a Gabriela colocou assim, foi o Rio Mar Fortaleza que ganhou o destaque do ano de 2025. Essa ref... Vou repetir as 5 perguntas, tá, Rodrigo? As 5 perguntas elas estão no slide, inclusive. Se tiver, eu mando para vocês depois a apresentação, se tiver alguma dúvida. Mas a primeira pergunta é: qual é o problema que o teu case resolve? Essa é a primeira. Então, por exemplo, você poderia virar para mim e falar assim: Reni, o que você faz? E eu poderia responder assim: hoje eu sou gerente responsável por todas as esteiras de treinamento da XP. Isso é uma resposta. A outra resposta que eu poderia te dar é o seguinte: hoje eu ajudo as pessoas a sair de uma profissão ou até mesmo de um banco a empreender aqui dentro da XP, ajudando as pessoas a investir melhor. Se isso é uma verdade ou não, eu não faço ideia. Mas qual dos dois é melhor para quem ouve? Você começa a perceber que provavelmente a última transação financeira que você fez, você não teve que avaliar outras empresas ou outros produtos, e se fez, você fez isso de uma maneira controlada. Você não avaliou todos os fornecedores no mercado. E existe uma diferença entre a venda transacional e a venda complexa, que você precisa levar em consideração na hora que você vai construir. A venda transacional e a venda complexa ela é diferente em 3 grandes fatores. O primeiro deles é o ciclo médio. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: hoje você vai almoçar em algum lugar e você vai demorar minutos para pagar. Do outro lado, quando você está tentando vender o teu case aqui para a Abrace, para a Mônica, para o Tadeu, para o Rogério,
esse projeto aqui ele é um pouco mais longo, ele tem um ciclo médio mais longo. A segunda diferença é a quantidade de stakeholders envolvidos. No mesmo exemplo que eu estou dando, provavelmente nenhum de vocês vai ter que pedir autorização para poder almoçar. E nesse caso aqui, você talvez tenha mais de um avaliador para te avaliar. Então, comunicar de uma maneira simples para mais de uma pessoa e pessoas de skills diferentes vai ser fundamental. E a terceira diferença, que ela está relacionada ao ticket médio, ela está relacionada também à emoção da outra parte. E aqui, quando você traduz para isso, é qual a emoção que você consegue despertar naqueles que te avaliam. E se você reflete sobre tudo isso, e se eu tivesse que fazer um case aqui para poder enviar, o meu case ele provavelmente teria um vídeo introdutório, textos escritos e fotos do antes e do depois. Os três muito bem conectados. Ele provavelmente ele começaria com 30 segundos contextualizando o problema macro e fazendo perguntas para que tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Rogério e quanto a Mônica, que a gente se identifique com aquilo que foi falado. Porque se você não consegue tangibilizar e não consegue construir essa narrativa, no final do dia ela não transparece valor para a gente. Entenda? E isso daqui vale para tudo. E talvez você tenha um perfil mais técnico, né? Você pode estar pensando agora, Reni, mas isso é mais fácil para quem é mais comercial. Isso é mais fácil para quem talvez seja do marketing. E eu que sou do jurídico, como é que eu faço isso? Você pode pedir ajuda para o marketing. Você pode pedir ajuda para alguém mais comercial. E você pode tentar e refazer. E obviamente não é uma obrigatoriedade, né? Mas tem mais chance de você vencer você fazendo isso? Se a resposta for sim, por que não fazer? Para quem já começou a fazer o case e já escreveu alguma coisa sobre isso, o teu foco agora está em melhorar como você vende e não necessariamente trazer mais detalhes técnicos sobre aquilo. Divida ele em 5 blocos e tenta responder nessa ordem que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu fiz uma lista também para poder ajudar sobre o que fazer e o que não fazer. Se vocês quiserem tirar uma foto, tirar um print, alguma coisa assim, depois a gente pode compartilhar. Não sei se tem algum lugar que fica fácil deles acessarem, Mônica, pode até me ajudar. Se vai A ter gente acesso pode aos mandar, e-mails. a gente tem acesso aos e-mails dos inscritos, e se você, tudo bem por você compartilhar, a gente pode compartilhar essa apresentação, tanto para quem está aqui, até para quem eventualmente não conseguiu entrar. Eu acho que as Combinado. dicas estão muito valiosas. Por mim funciona muito bem. Ótimo. Fazemos E, assim. e então podemos fazer assim. E olhando para isso, o que eu queria trazer sobre dos and don'ts aqui é, primeiro começar sobre o que não fazer, né? Não faça um relatório técnico, não deixe de explicar ou contextualizar e construir uma narrativa que seja fácil de ser replicável. Outra coisa, às vezes você está em alguma área ou tem algum projeto que não tem um número claro para trazer, porque não necessariamente impulsionou a venda, não necessariamente impulsionou o número de pessoas que entraram no shopping, enfim, coisas assim. Agora, tangibilizar as mudanças, sejam elas mudanças qualitativas, é importante. Reflita sobre isso. Você pode fazer um vídeo sobre as pessoas que foram impactadas em relação a isso, dizendo o que aquilo muda na vida delas, o projeto que foi feito. E não necessariamente foi um aumento de vendas, um aumento de margem, nada do tipo. E outra coisa, que é um cuidado grande, é escrever como se o avaliador, como se o jurado tivesse vivido aquele projeto que você fez. Se você partir desse pressuposto, é mais simples que isso. Tenta explicar o teu projeto para algum familiar seu que não é da tua área. Se ele entender e achar impactante, legal, provavelmente está pronto para seguir. Se não ficar claro, reescreve. E esse daqui é um exercício que eu, refletindo sobre, eu aplicava quando eu entrei no mercado financeiro, 6, 7 anos atrás, né? Eu ligava para minha mãe e tentava explicar o produto de investimento que eu estava vendo.
Quando ela entendia, eu estava satisfeito em ligar para algum cliente e falar sobre. Quando não, provavelmente meu discurso estava errado. E o que fazer? Obviamente não é uma regra, mas é o que a gente orienta. São vídeos curtos que conectem o problema e o projeto, começando sempre pelo problema. No texto escrito, comece pelo desafio e tangibilize. Teve até alguém que comentou, foi o Rio Mar de Fortaleza, então sigam esse exemplo. Sejam objetivos e claros nos diferenciais do projeto. E aqui, tangibilizar um pouco mais do esforço e trazer as narrativas corretas vai funcionar. E nas fotos, quanto mais antes e depois tiver, melhor. Agora, garanta que as três coisas elas são construídas em conjunto, que tem começo, meio e fim. Não sei se vocês conseguem enviar PowerPoint, enfim, mas se for esse o caso, você consegue fazer upload do vídeo lá, consegue fazer upload das fotos lá. E da mesma forma que eu estou explicando isso para vocês, são os cuidados que eu tive que tomar na hora de fazer essa apresentação. Você pode ver que a maioria dos meus slides tem poucos inscritos. E de nada adianta receber isso sem o vídeo introdutório ou sem alguém para contextualizar. Eu imagino que assim, as suas chances de vencer, de ser o finalista, elas aumentam de forma exponencial. E, por último, mas não menos importante, eu queria trazer que o prêmio não é necessariamente sobre quem faz o melhor projeto, porque isso é mérito de fato. Mas no prêmio especificamente, onde você tem 700 pessoas competindo e são poucos, é sobre quem conta a melhor história. Eu queria trazer aqui para vocês que quando você faz essa reflexão para a vida e para os profissionais, tem um estudo interessante de Harvard, que ele mostra a diferença dos cargos dos anos atuais e dos últimos 20 anos. E ele mostra que as habilidades de soft skill hoje impactam muito mais do que as habilidades de hard skill. E a habilidade de soft skill, ela passa por como contar esse tipo de coisa, como criar essas narrativas e como tangibilizar para as outras pessoas o impacto. E eu queria deixar uma dica para vocês, se vocês olharem um escritor, enfim, que é o Simon Sinek, que ele escreve um livro que chama The Golden Circle, e o nome do livro chama Comece pelo Porquê. Tente tangibilizar isso nos projetos que vocês farão, que vocês trarão, que eu não tenho dúvida que pode não ganhar, mas considerado vai ser. Então eu queria deixar, em nome de toda a XP, um agradecimento pelo convite. Eu espero que de alguma forma, e eu sei, né, 10h30 da manhã, dia 20 de janeiro, comercial pegando, um monte de coisa para entregar. Então, em nome de toda a XP, eu queria agradecer o convite da Mônica por poder trazer um pouco mais do meu contexto, da minha experiência, e eu espero muito que, de alguma forma, isso te ajude, não só para o projeto em si, para a premiação, mas para a vida como um todo. Então, eu encerro aqui minha participação. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade, estou aqui para responder. Reni, muito obrigada. E assim, é muito interessante, e eu particularmente gosto demais dessa interação ali no chat, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente constrói. O prêmio tem muitos anos, né? E o tempo todo, todo ano a gente revê, revisita o que que a gente pode melhorar. Já mudamos até a forma ali da avaliação. E eu estava olhando aqui a sua proposta, né? Quando você fala da identificação do problema, né? A relevância, o que foi feito, quais foram os resultados. Nós temos ali como os critérios, a gente pede um resumo, né, do Uhum, projeto, e eu acho que nesse resumo já daria para ele contextualizar, mas a gente fala também da originalidade, né? Tipo assim, o que que ele tem de diferente. É, a execução, né? Como é que ele foi feito, os benefícios e os resultados. Então, acho que está muito em linha com isso aqui que você falou, uhum. mas fica a dica aqui, Pablo e Bruna, aqui da Universidade da Abras, que estão acompanhando a gente, para que a gente sempre mantenha isso aqui vivo, né? De fato, para que ele seja cada vez melhor
contado e que os jurados, como você colocou, né, só para que todos saibam, cada projeto ele passa por 3 jurados. Então, tanto o Marcos quanto o Rogério, eles estão aqui representando uma banca julgadora. São muitas pessoas, né? Muitos especialistas que julgam, e olham e analisam esses cases, né? Então, quando você fala dele ser realmente sucinto, né? Como é que você aproveita esse espaço, que agora é tudo online, né? Então, você não tem ali, a gente até está. Possivelmente, é um spoiler, a gente tem pensado também como é que a gente eventualmente abre um espaço para que vocês defendam os seus cases. É só um spoiler, a gente está vendo se é possível fazer isso. Mas, enfim, você traz e trouxe dicas muito relevantes. Muito obrigado pelo teu tempo, né, e por ter Imagina. preparado aí algo tão específico para nós. Quero E tem um convidar. ponto, Por favor, Renê. um último comentário rápido. Tem um ponto que você Aham. falou que na estrutura do case que vocês trazem, né, vocês pedem o resultado por último. E resultado, na minha vivência, ele tem diferença entre impacto e resultado. Porque toda vez que você fala resultado, as pessoas elas imaginam muito de financeiro, de número, e não necessariamente isso é uma verdade. Então, aqui dentro, e até por isso que eu fiz essa sugestão, aqui Sim. dentro eu comecei a tomar mais cuidado em relação a isso, porque quando eu perguntava para algum assessor para ele contar uma história, ele trazia o tamanho do número de clientes que ele atende, ou o tamanho da carteira, e não necessariamente os aspectos qualitativos daquilo, que na média importam mais do que o próprio número numa narrativa de longo prazo, numa construção de longo prazo. Então, só por esse motivo que eu fiz a divisão ali e das 5 perguntas que precisam ser respondidas. Mas excelente tópico, mais uma vez, obrigado. Não, imagina, como eu falei, né, uma construção. Eu acho que pegar essas dicas e ajustar ela nesses critérios de avaliação, isso vai ser muito rico. Muito obrigada mais uma vez. Imagino. Bom, quero convidar aqui então o Rogério, né? Como eu falei, ele é CEO aí da Integra, faz parte da nossa banca júri, porque volta e meia eu falo, mas quem é a banca júri, né? Então, eu queria, o Rogério e Marcos estão representando aqui, são mais de 40 pessoas que fazem parte da banca júri, mas para falar um pouquinho para nós, Rogério, da tua experiência, né? Você já tem estado conosco aqui em algumas edições do Prêmio Abrace, e aí o que que você poderia contribuir aqui com todos os nossos associados que estão aqui conosco nessa manhã? De quando você recebe esses cases, né? Qual é a tua, como é que tem sido isso para você, né? Esse processo de avaliar tantos cases aí do nosso setor de shopping centers. Que dicas que você pode nos ajudar aqui? Legal. Eu acho que a gente recebeu várias dicas de ouro do Reni. Eu acho que foi fantástico ali as colocações. Gostei muito do que ele colocou, né? Principalmente dentro de uma introdução. Qual é o problema que esse meu case se conecta, né? Então, dentro de uma sociedade, dentro do meio. E os cases geram muito movimentos, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas eu acho que falando um pouquinho da experiência de alguns anos com vocês, primeiro é sempre um grande prazer e é muito bacana a maneira que o prêmio ele vem trabalhando tudo isso. Mas eu sempre penso e reflito com o meu time aqui é que às vezes a gente não lembra do que foi dito, mas a gente nunca esquece do que a gente sentiu dentro dos cases. Então, certamente o case, ele gera esse sentimento e, obviamente, determinados cases a gente não esquece de como ele impactou a sociedade, como que ele foi produzido, tudo isso. E aí, dentro do, do nosso olhar, né? Obviamente, a gente sempre busca interpretar a categoria e o objetivo daquele case, né? Então, ou seja, qual é o objetivo daquele case e como que eu posso trazer esse objetivo conectado a um problema ou a uma situação que eu quero atingir. Vindo do mundo de eventos, né? Obviamente, eu olho muito a questão do planejamento
para trabalhar tudo isso, né? Como que eu me planejei para atingir esse objetivo, né? Quais foram os pontos que me geraram maiores desafios, menores desafios, né? Então essa construção eu observo eu muito bem como que foi executado esse trabalho. E certamente, e que público que eu quero atingir, né? Como que eu vou trabalhar em cima desse propósito e assim por diante. Então esse, eu acho que com uma introdução, é, eu preciso ser muito claro, né? A gente fala dos objetivos com objetividade, né? A gente tem muitos cases a avaliar e alguns cases a gente até relê uma, duas, três vezes para a gente poder interpretar exatamente a maneira que aquele case foi implementado e alguns a gente sente que a objetividade ela traz maior clareza de como que foi feito todo esse processo. Então, enfim, eu sempre divido essa primeira parte, né, do objetivo com objetividade, e como que eu implementei, como que eu planejei toda essa tratativa. Os materiais de apoio ajudam muito a gente e às vezes a gente percebe que alguns materiais eles não se conectam muito bem. E quando a gente fala de storytelling, né, só relembrando aqui, né, eu tenho uma história contada dentro de uma tela, como que eu conto tudo isso? Então, eu tenho uma história dentro de uma tela. E essa conexão, né, o story com o telling é muito importante dentro do case. Se eu vou abrir o case ou os meus objetivos com um vídeo, é que eu preciso ser claro dentro dessa história, como que eu vou trabalhar nisso. Eu percebo que cada vez mais, a cada ano, a gente vem trabalhando os projetos muito conectado com o SG. E às vezes a gente observa dentro disso cada impacto, né, dentro do SG, mas esses materiais, essas demonstrações, a gente acaba não visualizando, né? Ou seja, quanto que eu fui sustentável dentro dele, como que eu impactei a sociedade, como que eu trabalhei a governança de dados, às vezes coletadas dentro disso. Então eu acabo não observando isso, quais as letrinhas que eu utilizei do SG, e como que eu trabalhei isso. Então, muitos cases, às vezes, de forma equivocada, essa colocação não é tão clara. E outros, muito pelo contrário, são bastante claros dentro disso, né? Ah, eu sempre faço uma reflexão dentro dos tempos de distração, né? Quem é que entrega a maior conexão, né? Como que eu me conecto com o case? Eu acho que pegando mais uma vez o gancho que o Reni falou, é quem é a banca, né? Qual é o perfil dessa banca e como que eu me conecto com ela? Então, isso eu acho que conectar com isso é bastante importante, né? E às vezes, em tempo de excessos, né, vence quem gera maior significado dentro dessa conexão ou dentro desse projeto. Então, eu acabo observando isso de uma forma bastante, bastante natural ali quando a gente começa a observar os cases. Então, o que eu quero dizer é, tome muito cuidado com os materiais de apoio. Eles precisam estar bem conectados com toda essa narrativa desses objetivos. E um ponto bastante importante é quais os resultados que esse projeto trouxe, né? Como que eu atingi isso e como que eu mensurei esse resultado? Às vezes eu tenho uma história sem fim. A história foi muito bem contada, mas qual foi o objetivo? Eu atingi aquele objetivo no final dele, né? E às vezes esse objetivo foi claro no início, mas a conclusão dele eu não tenho. Então, como que eu trabalho essa introdução, né? Objetivo, como que eu faço toda essa história, como foi contado, como foi produzida isso, esse antes e depois, né? Como que era, como que foi isso, que tipo de impacto, e esses resultados me trouxeram dentro disso, né? Ah, eu penso sempre, os melhores cases não são aqueles que atinjam metas, mas eles criam movimentos internos e externos. Como que ele criou esse movimento dentro daquele shopping ou daquele local, enfim. Então, eu acho que às vezes a gente não consegue identificar exatamente como que isso ocorreu. Então, de forma geral, né, eu
a minha dica é esse storytelling, se aproveite bem dessa história, usa os materiais de apoio, fotografia, vídeos, é muito bom, né? Quando a gente tem esses vídeos, esses materiais que nos apoiam. Às vezes eu percebo uma desconexão dentro desse propósito com a categoria daquele prêmio. Então é algo que às vezes essa categoria, ela não, esse case não está bem inserido dentro daquela categoria, e a gente às vezes não avalia tão bem isso, mas o case foi muito bem escrito, mas ele não está no local certo, né? Qual a categoria que eu estou premiando. E eu acho que identificar o bom do excelente é justamente interpretar esses impactos que o projeto trouxe, né? Ou seja, esse projeto trouxe o impacto do quê? Ele trouxe que objetivo para a sociedade, né? E como que as questões de ESG foram inseridas. Então, de modo geral, Mônica, eu acho que esses são os meus pontos importantes, ah, dentro da criação desse case, né? Então, eu coloco muito essas questões. Maravilha, Rogério. Eu acho que esse ponto que você traz da gente se ater aos materiais de apoio, né? Então, por um tempo a gente não permitia, porque os jurados nos demandavam que a pessoa só mandou um PowerPoint e não escreveu nada, não dava para entender, ou escreveu muito pouco. Agora tem, lógico, até a limitação ali de caracteres, porque senão isso dificulta muito, né? Se ficar uma história muito grande, para que os jurados consigam avaliar de forma clara ali, entender esse projeto de forma mais objetiva, e também está liberado para esse material de apoio, né? Seja o PowerPoint, o vídeo, as fotos. Então, isso é bacana e interessante você trazer esse ponto. Muito obrigada, Rogério. Queria trazer É, para a mesa também nosso querido Marcos Tadeu, que anda aí pelos shoppings Brasil inteiro, né? E é muito interessante a gente falar isso também, porque esse webinar ele tem esse objetivo, né? De trazer para quem está escrevendo, porque eu tenho certeza, gente, vocês, todos os nossos associados aqui, vocês são craques, vocês fazem coisas incríveis, né? Então, como é que você pode melhorar ainda mais, né? Que esse é o nosso objetivo todos os dias, né? Como a gente pode fazer, não é mais, mas como a gente pode fazer melhor, né? Da melhor forma, apresentar, nesse caso aqui, já que a gente está falando de cases, né? Como é que eu conto melhor a minha história, como é que eu seleciono os melhores materiais, enfim. Mas a gente tem certeza, esse é o objetivo, que vocês fazem coisas incríveis. Então, esse objetivo único aqui é da gente conseguir analisar como é que a gente pode melhorar, tá? E então, Marcos, você que anda por esse Brasil inteiro aí, conta pra gente aí a tua experiência, né, como parte da banca júri dos cases, traz para nós aí como tem sido a tua experiência e se você tem alguma dica para nos ajudar aqui, né, quem está sempre postulando aí seus cases, por favor. Ô, Mônica, bom dia aí, pessoal. Bom, primeiro que eu acabei de fazer MBA com o Reni, né? Quando eu fiz, você sabe quando eu fiz o MBA de varejo lá atrás, a Aham. tese do meu grupo ali foi gestão do conhecimento, né? E dentre as coisas que a gente aprendeu ali, uma delas, nossa tese, foi a diferença entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é aquele que a gente sabe que a gente faz e fala, né? E o conhecimento tácito é aquele que você sabe que você faz. Aliás, você faz, mas nem sabe que você sabe. Tá lá dentro de você, e aí o único jeito de você capturar esse conhecimento é observando, é convivendo, são essas coisas. E o Reni trouxe coisas aqui que eu fui ticando, né? Falei, pô, eu ia falar isso, não preciso mais. Então, sobrou pouca coisa para mim. Obrigado, Reni. Inclusive, seu sobrenome, brinquei aqui, é o mesmo que o meu. Mas olha. Eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa que eu diria é que todos os jurados, como ela disse, é uma bancada longa, né? Existe uma governança muito bacana que a Abraço implementa. Quer dizer, quando eu voto em determinado projeto, eu coloco ali os meus valores, minha experiência, minha visão do tema,
E aí o outro coloca a visão, os valores, a opinião dele, e o terceiro também é essa somatória de coisas. A gente não se fala, não tem a menor ideia quem é o outro jurado que vai julgar o mesmo projeto. Então ele é absolutamente isento e livre de qualquer interferência que não seja aquela da visão de cada um, né? Então, e eu posso afirmar para vocês, eu não conheço todos os jurados, eu conheço, aliás, eu acho que eu conheço só um de verdade, ou dois, um deles até veio não está mais com a gente, né? Que faleceu no ano passado, não retraso, nem me lembro agora, foi o nosso querido, me fugiu o nome agora, mas o que eu posso afirmar para todos vocês é que os jurados somos todos muito bem intencionados, né? A gente está aqui porque a gente quer, a gente tem vontade de participar, porque a gente acredita. Eu tenho 40 anos, um pouquinho menos, mas de um pouco, quase 40 anos de trabalho entre varejo e tudo que eu faço, então eu tenho prazer em ajudar essa indústria, que é uma indústria que emprega como emprega, né? Varejo, shopping, etc. Então nós queremos muito acertar, né? Mas, como foi bem dito aí na explanação do Reni, nós somos humanos, né? Vocês têm que entender que a gente analisa, como é que a gente analisa? A gente analisa comparativamente. Tudo é uma referência, né? Às vezes o seu projeto pode ser maravilhoso no seu olhar, mas a gente está analisando ele comparado com outros, porque é uma competição. Quando vocês entram nisso, vocês têm que ter o seguinte pensamento: eu tenho que entrar para ganhar e tirar todas as restrições que tem no meio do caminho para eu ganhar, porque é isso que a gente quer. É óbvio que competição pressupõe um vencedor, um segundo lugar, um terceiro lugar. O importante é entrar para ganhar e, mesmo não ganhando, ter a certeza de que entregou o seu melhor, não só em qualidade do projeto em si, mas na apresentação, na embalagem. Quem não gosta de receber um presente com uma embalagem bonita, né? O mesmo produto com uma embalagem feia, ele tem menos valor, menos consideração. Então, lembre-se que é uma competição e faça o possível para ganhar e fiquem bem se não ganharem, porque sabem, olha, eu fui muito bem. É que o outro foi o Usain Bolt, aí não tinha como ganhar mesmo. Foi o Michael Phelps, aí não tinha como ganhar mesmo. Foi o Federer, não tinha como ganhar mesmo, mas eu sei que eu lutei e dei o meu melhor. Um ponto muito importante que foi dito aí também é que vocês entendam que o tempo ele é escasso, né? Então, como é que você faz para contar a tua história da forma como foi estruturado, que eu acredito muito na forma como o Reni ali colocou? Como é que eu conto essa história com o menor tempo possível que eu do outro que vai analisar? Então, a objetividade ela é muito boa. Teve alguns projetos, já é a quarta ou quinta edição que eu participo, em que era nitidamente o famoso encher linguiça. Então, quer dizer, vários textos que até se repetiam, mas não contavam muita coisa, né? Então, é possível você sintetizar aquilo que você quer fazer, que você quer contar, de uma forma objetiva, mas completa, né? Às vezes, até erros de português, que para uma pessoa que gosta de português, embora não seja muito bom em português, que é o meu caso, quando você olha isso, você fala, poxa, mas a pessoa, ela não teve cuidado com o próprio produto dela. É difícil você defender algo que a pessoa não defendeu. Então, pense nisso, é uma defesa. Você está defendendo a sua tese perante a outras teses. Então, como é que eu conto a minha história do jeito que tem que ser contada, o problema a ser resolvido, a solução que eu dei, o impacto que gerou, os resultados alcançados? Como é que eu conto isso com o menor tempo possível? Nós somos muito visuais, né? Quem trabalha na indústria de shopping center e na indústria de varejo, nós somos visuais. Todos nós, a gente entra numa loja, a gente olha o teto, a gente olha o chão, a gente olha a luz, a gente ouve o som, os sentidos estão ali, então a gente é muito visual. Então capricha no teu vídeo, capricha nas tuas fotos, não precisa ser muitas fotos, não precisa ser vídeo muito longo, mas ele tem que ser bom. A quantidade não é importante é a qualidade, então investir nisso. Aí o Emil falou uma coisa muito interessante que eu adorei também, e me puxou uma frase que é a seguinte: se você é do jurídico, pô, mas eu não sou muito vendedor, eu sou do jurídico, eu sou do não sei o que e tal. Bom, conversa com o pessoal do marketing, né? Ao longo da minha vida eu aprendi uma frase que eu adoto, que é o seguinte: no mundo que a gente vive de varejo, de shopping center, quem não vende apoia quem vende. É isso aí. Então, o comercial é a regra do nosso jogo. Se você trabalha numa área
que não é comercial, então você atende alguém que é do comercial. Aí chegou a hora de você pedir ajuda. Falou, cara, eu preciso defender isso aqui, eu não sou muito bom nisso, eu sou de operações, eu estou acostumado a consertar cana, a resolver problemas operacionais, de segurança, de limpeza, etc. De repente eu tenho que defender um projeto, isso aqui tá bom, aí vai de novo, aí, Reni, eu estou te usando bastante. O que ele falou, que é aquela ideia de, não, se eu vou vender para minha mãe, que não é uma pessoa que não está acostumada com um tema de. Se ela entender, então tá ok. E eu posso dizer que ontem eu vivi isso. Tem uma aplicação minha aí que estava muito ruim, e aí colocaram para explicar um cara que ele tinha uma didática. Então ele tem o saber do tema, ele conhece o tema, mas ele reconhece que eu não conheço. Ele Esse fui eu que aceita treinei, isso. viu? Oi? Esse fui eu que treinei. Então, pois é, ele aceita que eu não reconheço e que eu não conheço como ele e reduz a narrativa, simplifica a fala, reduz os textos. Aí eu entendi e não saí da instituição. Ele marcou gol. Ele marcou gol, né? Foi inteligente. E mesmo ele poderia conversar com o Paulo Guedes, porque ele tem que saber financeiro para tanto, mas eu não tenho. Aí ele se alinhou a mim, ele teve a capacidade de entender. Então, é muito importante não perder isso de mente, né? Eu preciso ter um bom projeto, eu preciso sintetizar, porque eu preciso convencer um cara que o meu é o melhor, porque eu acredito que seja, e aí vem outra frase aqui que eu adorei também. Cuidado, porque assim, quem se apaixona pelo projeto acaba não enxergando seus defeitos. A gente que é pai e mãe, eu sou pai, a Mônica é mãe, a gente não quer enxergar os defeitos dos nossos filhos. O projeto é um filho da gente. A gente não quer aceitar que ele tenha defeitos, mas isso é uma armadilha. A gente tem que olhar aquilo lá com o olhar de, pô, não fui eu que fiz. Ou então submeter com alguém e não ficar bravo com as críticas que vierem, aceitar as críticas e fazer valer. E o importante no final das contas é, primeiro, entra para ganhar, queira ganhar, mas se não ganhar, que seja porque você perdeu para o Federer, que você perdeu para o Michael Phelps, porque você perdeu para o Ayrton Senna, mas não porque você não entregou aquele seu melhor. Mônica, era isso que eu tinha para falar, porque meus amigos Não. aí, o Rogério e o Reni, foram brilhantes, então era a minha Maravilha, contribuição. muito bom isso que você fala, né? Se eventualmente se eu não ganhei, eu ter a consciência que eu fiz o meu melhor e eu tenho que vibrar com o outro, porque quem ganha é o nosso setor, né? É a nossa indústria. E isso você trouxe também um ponto lá na frente que não estava aqui nem no meu script, mas eu acho que é importante a gente também esclarecer que o prêmio ele é auditado e que todos os jurados eles assinam um termo que ele não tem nenhuma ligação com aquele projeto. E já aconteceu até por conta até mesmo da auditoria, e não só pela auditoria, mas de um projeto ir para uma pessoa e ela falou: Olha, eu já conheci, eu de alguma forma eu já vi, então passa esse para outra pessoa. Então, isso é muito legal dos nossos jurados, né? Como o Marcos falou, eles fazem isso de forma genuína. Então, eles se comprometem com isso também, né? Todo ano também a gente revisita a banca. Então, Marcos, excelente, muito obrigada mais uma vez aí pelas dicas. Eu quero convidar aqui o Pablo, que é o coordenador da Universidade Abrace. Pablo, tem alguma pergunta, tem algum ponto? Porque no ano passado a gente até passou o regulamento aqui, mas a gente achou que o. Eu vou trazer uma notícia no final. Isso vocês podem olhar no site, né? A gente preferiu investir esse tempo aqui, realmente trazendo um conteúdo relevante. Né? Fomos buscar as melhores pessoas para estar aqui com vocês que são pessoas que estão aí também no setor, pouco tempo, muito tempo, mas fazendo tantas coisas legais, né? Para que isso pudesse contribuir às questões mais ali técnicas, o período, as categorias, né? Isso a gente pôs tudo no regulamento. Então, Pablo, contribui aqui com a gente. Teve alguma pergunta que não foi respondida? Tem algum ponto do regulamento que você queira trazer? Ou alguma dúvida que você tem aí para os jurados? Conta aí para nós. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Espero que todo mundo esteja me escutando bem. Como a Mônica disse, eu sou o Pablo Ribeiro, sou coordenador aqui da Universidade Abraço. É um prazer estar com vocês hoje. Espero que a gente venha tendo contato aí, né, com os associados e o pessoal que está aqui com a gente no webinar também na parceria. Queria agradecer também o pessoal que está aqui, topou esse desafio com a gente. Acho que a gente trouxe dicas aí muito enriquecedoras, né? Eu mesmo já quero escrever meu case, mesmo não participando, então já fiz várias Não anotações pode, não aqui. pode. Fiz várias anotações para usar na vida mesmo, né? Como o Reni trouxe, eu tenho muito a crença de que todos nós, em algum momento, precisaremos vender alguma coisa para alguém, seja uma ideia, seja, enfim, algum projeto. Então, todas essas dicas a gente pode usar não só aqui no nosso Prêmio Abraço, mas para a nossa vida. Eu preparei aqui algumas perguntas, já que a gente não teve tantas no chat, mas se você tiver alguma pergunta, manda agora para a gente. Mas vou começar pela da Pamela, que já trouxe aí um questionamento para a gente. Ela quis perguntar se a gente oferece alguma consultoria para inscrever na categoria correta o case, né? Ou se fica a critério total do shopping. Mônica, você quer responder para a gente? Fica a critério total do shopping, porque já aconteceu, viu, Pamela, a gente não tem acesso ao case. Tudo isso é dentro de uma plataforma, então ele vai direto para a banca júri. Agora, o que que já aconteceu? Do shopping perguntar, você acha que esse eu coloco nessa ou na outra? E eu vou te falar que já aconteceu comigo. Eu falo, olha, me parece, pelo que você está me contando, que ele é um case mais para a categoria exemplo, eventos e promoções. E aí a pessoa não ganhou naquele. Ah, Mônica, então, tá vendo? Acho que se eu tivesse posto naquela outra, ia ser legal. E aí é um pouco embaraçoso, né? Porque a gente não pode ter a gente precisa ser muito imparcial. Então, de fato, é importante, isso como a gente ouviu aqui do Reni, do Marcos, do Rogério, envolva outras pessoas, envolva pessoas que não estão, de repente, nem ligadas a isso, né? E pergunte para essa pessoa, divide, onde você acha que se enquadra melhor? Porque assim, a gente, como Abraço, a gente sempre mantém essa isenção. Da mesma forma que a gente não presta nenhuma consultoria. Agora, eu sei de empresas e de shoppings que contratam assessoria de imprensa, empresas especializadas. E eu vou te falar, a gente, como Abraço, a gente também escreve cases. E quando a gente precisa escrever, e graças a Deus ganhamos os cases que a gente inscreveu, nós contratamos uma empresa para melhor. Eu contei a história para ela e ela conseguiu escrever aquela história melhor do que eu, essa é a verdade, tá? Mas eu estou contando a minha experiência, gente, não estou dizendo que tem que ser assim, tá? O que aconteceu comigo foi isso. Então, eu acho que eles trouxeram muitas dicas legais para a gente, porque às vezes a gente fica muito preso ali, conta para outras pessoas, ouve outras opiniões, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, viu, Pamela? Obrigado, Mônica. A gente tem outra pergunta aqui da Fernanda e ela quer saber se eles conseguem ter acesso aos materiais de apoio, ao case completo. Ela sempre fica curiosa para saber mais sobre os cases Ótimo. ganhadores. Isso é muito bom. E nós temos, então é importante, no próprio site, no hot site do prêmio, tem lá cases anteriores. Então deve ter ali dos últimos 5 anos, e você pode ter acesso, e você tem acesso através dali, você seleciona o ano, o case, e você tem ali todo o histórico dos cases. Então, por que que isso é legal? Primeiro, para que você possa consultar e até se inspirar para o seu negócio, mas também para você saber que o seu case fica ali disponível para que várias pessoas tenham acesso a ele. Então, é aquilo que a gente fala, é o crescimento do setor, a tua obra está ali publicada. Então, isso é muito bacana, por isso que é bom também você inscrever o teu case. Legal. A Paula trouxe aqui sobre o prazo dos cases, né? Quais são os prazos que podem ser inscritos. Eles são novos associados e querem saber também se podem inscrever casos mesmo antes, quando não eram associados. Respondendo a pergunta sobre o prazo, Paula, o nosso prazo para esse ano ele vai começar dos cases que foram realizados a partir do dia 29 de março de 2020, de 2025
2025 Não, não, perdão, de 24. 2024 até agora, abril de 2026. Além disso, a 29 gente de tem uma abril. exceção, 29 de abril para 2026. Além disso, a gente tem uma exceção para duas categorias: novos empreendimentos, revitalização e expansão, que tem um ano a mais. Então, começa ali a partir de 2023, tá bom? 1º de janeiro de 23 a 29 de abril. E pode sim, o importa é agora. O Prêmio Abrace é um privilégio para os associados à Abrace. Então, hoje, se você é associado à Abrace, você pode escrever sim, tá? Quem não é associado, vou me associar hoje. Pode também. Isso aí. Bom, Acho que acabaram as perguntas aqui respondemos, do né? Ou tem chat. mais alguma coisa aí, Pablo? Por enquanto, no chat nada. Pediram para repetir as datas. Essas datas, pessoal, elas vão estar direitinho lá no regulamento do site, que vai ser liberado agora no final do nosso webinar. Mas repetindo como a Mônica falou, é, para todas as categorias, com exceção de novos empreendimentos, revitalização e expansão, as datas são 29 de março de 24 até 29 de abril de 26. E para essas exceções, é 1º de janeiro de 23 até 29 de abril de 2026, tá bom? Para o acontecimento desses casos. Para fechar, eu queria só ressaltar alguns pontos aqui novos do nosso regulamento. Como a Mônica disse, a gente está buscando que vocês sejam cada vez mais objetivos, que vocês possam vender o case de vocês de uma maneira mais direta. Então, agora, os nossos campos de preenchimento ali na hora de aplicar o case, eles têm um limite máximo de 2.000 caracteres por campo, a não ser o resumo, que segue com o limite anterior de 1.000 caracteres. Além disso, a partir desse ano, a gente conta com uma recomendação aqui por parte da Brás, que é o envio dos vídeos. Então, se possível, pessoal, mesmo não sendo obrigatório, façam o envio do material de apoio. Mandem fotos, mandem vídeos. Os vídeos, mesmo quando não forem documentais, é possível vocês usarem essas dicas do Reni para fazer um vídeo pitch, vendendo o seu próprio case. Então, resumindo ali, né, o que vocês escreveram em uma maneira de vídeo. Então, escolham alguém da equipe para fazer esse pitch em formato de vídeo, que ele poderá ser avaliado pelos nossos jurados também. Então, essas são as nossas sugestões, os nossos reforços aqui do nosso lado. E as inscrições abrem hoje. A Mônica vai tocar aqui, a partir de agora, esse encerramento. Ela vai falar sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Já deu spoiler, muito bom. Bom, pessoal, estamos então chegando ao fim desse nosso webinar, que para mim, pessoalmente, me foi muito rico. Adorei todas as dicas aqui, tudo que eu ouvi desses especialistas. E aí fica claro, né, que como o Prêmio Abrace vai muito além de um reconhecimento, né? Ele é um instrumento de evolução do nosso setor, estimulando a inovação, a colaboração, a excelência. Quero agradecer aqui imensamente aos nossos convidados pela generosidade em compartilhar experiências e dicas tão relevantes e inspiradoras, né? Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam e participaram aqui pelo chat. Isso é muito bom, dá vida, né, ao nosso webinar. E aí eu quero só aproveitar, pedir mais uns minutinhos aqui, não vou embora, primeiro para informar isso, né? Então, oficialmente, como o Pablo já adiantou aqui, a gente dá hoje a largada para as inscrições do Prêmio Abrace, edição 2026. É uma edição comemorativa dos 50 anos da Abrace, 60 anos do nosso setor, né? O convite é para que inicie o quanto antes. E também vale reforçar que todos os cases dos últimos anos, como nós falamos, estão lá no site à disposição de todos vocês. Qualquer dúvida que surja ainda nesse período, queria pedir ao time para colocar aqui no chat o e-mail do nosso RSVP, que é rsvp@abracecomunica.com.br, tá? E aí, já que eu estou num fórum tão rico aqui com vocês, nossos associados, eu queria só pedir uma outra ajuda, que é o seguinte: pode usar o link lá do e-mail do RSVP, caso não recebi, tenho dúvida, porque a gente está fazendo uma pesquisa dos 50 anos, né? Então a gente pediu para que vocês, nessa pesquisa, compartilhem também uma história, informando a idade do shopping, que grande história vocês têm no decorrer do shopping de vocês. Então, participem da pesquisa, tá? Não fiquem de fora, né? Tanto o shopping
quanto o grupo de vocês. Então, eu sou um shopping do grupo X. Então, é legal que o shopping preencha a pesquisa, mas o grupo também preenche a pesquisa, né? Então, pedi o time para colocar aí no chat é, o e-mail do RSVP, caso não tenham recebido o link, para que a gente possa, o time de inteligência de mercado, mandar para vocês. Bom, em nome da Abraça, eu desejo uma excelente continuidade de dia a todos vocês, né? Muito obrigada. E escrevam seus cases, vamos estar aguardando, né, até o nosso próximo encontro e, quem sabe, entregando uma estatueta para vocês. Obrigada, pessoal, para todo mundo. Foi um prazer ter vocês aqui nessa manhã.